Bom dia, boa tarde, boa noite. noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Método de São Paulo. E, Bel, como é que está o tempo hoje aqui no nosso podcast? Tá radiante, mas eu vou deixar para você falar quem tá aqui com a gente para ele tá radiante. Gente do céu, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa de verdade, Bel. Eu sempre costumo falar isso, né? Sensacional, mas de verdade faz a diferença. Porque assim, ó, eu acho que a gente vem para esse mundo para não fazer a diferença, cara. Eu acho que é triste pra gente. Perdendo tempo. É verdade. Tá perdendo. Ó, você que tá nos escutando, de verdade, ó, vem pra esse mundo pra fazer a diferença. E fazer a diferença não é você fazer uma coisa assim estratosférica. Não, cara, uma pequena ação já faz toda a diferença, né? E esse professor, ele faz isso. Ele é professor. Ele trabalha com radioterapia. Ele dá brilho no olhar do outro, quando se faz um exame que é tão complexo, né? Quando a gente fala de radioterapia, é um exame que não é nem exame, é um tratamento, na verdade, corrigindo, né? Que já tem aquele peso, aquela coisa toda, mas ele deixa a coisa mais leve. E adivinha de quem eu tô falando? De quem? De quem? De quem? Dele, nosso querido professor Robinson. Seja bem-vindo, professor! Muito obrigado aí pelo convite, Vladimir, Verônica, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso trabalho aí na radioterapia e do nosso projeto que a gente tem aí bem firmado aí na radioterapia. Então, vou fazer um bate-papo bem tranquilo aí para todo mundo que está em casa, entender bem o conceito de radioterapia e que a gente realmente sim está aqui, como você muito bem falou, para fazer a diferença, né? A gente consegue mudar todo um contexto com pequenas atitudes, pequenos gestos, com sentimento, uma sensibilidade mais curada aí, né? Um olhar diferenciado para o paciente. Aproveitar minha gata, né, que eu misturei a questão de ser diagnóstico e terapêutica. E é bem comum, é muito comum. A gente corrigiu rapidinho. Você foi errado, você foi errado. Você pensou um pouco. Pro nosso público, né, qual que é essa diferença? Quando a gente fala de radioterapia, a primeira coisa que a gente fala já assusta, né? Lembra radiação. Aí vem todo, né? A gente resgatando alguns podcasts que nós tivemos, né? Que falamos especificamente disso, né? Mas mais a questão do tratamento, né? Qual que é essa diferenciação? Só pra gente começar esse nosso bate-papo. Olha, na verdade, como a gente já pode definir, radioterapia é tratamento, né? Então a gente utiliza a radiação ionizante para poder fazer o tratamento de um tumor. Normalmente, também tem essa dúvida, né? Só câncer que a gente trata com radioterapia? 95% dos casos, sim. Mas tem algumas doenças, 5%, que são doenças benignas, que a gente também consegue tratar com radioterapia. No meu modo de ver, a grande diferença entre diagnóstico por imagem e radioterapia é que no diagnóstico a gente acaba passando uma vez com o paciente, é um exame que você faz ali, né? E aí você acaba tendo contato com o paciente uma única vez. Na radioterapia, não. Então é um tratamento longo, então a gente passa muitos dias com esse paciente. É um tratamento que a gente fala que é um tratamento fracionado. Em média, dura de 10 até 30 sessões, né? Nos casos dos fracionamentos. Tem alguns casos que a gente acaba fazendo em dose única ou 5 vezes, mas é um pouco mais difícil. A grande maioria dos tratamentos em torno de 15 a 30 dias. Então a gente passa aí muito tempo com os pacientes, o que acaba sendo uma grande vantagem para a gente, né? Então quando a gente conhece o nosso paciente, a gente consegue proporcionar para ele um ambiente mais favorável, né? A partir do momento que você conhece uma pessoa, você consegue oferecer para ela o que ela gosta, né? Algumas coisas simples, por exemplo, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de pediatria também. Então o que criança gosta? Mundo lúdico, né? Brinquedo, fantasia. Então a gente consegue conhecer aquele perfil de paciente e proporcionar para ele um ambiente mais favorável para a gente conseguir que ele aceite o tratamento, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? A doença, o câncer, sim, é muito complexo. O diagnóstico do câncer abala não só o paciente, mas toda a estrutura familiar. Sim. Então a gente tem que estar ali preparado para poder dar suporte, não só fazer o tratamento de radioterapia com excelência, lógico que é a nossa função ali, mas também ter esse olhar diferenciado aí para esse lado mais psicológico do paciente mesmo. Que estado que esse paciente está, como que ele está emocionalmente, como é que, né, quais dúvidas ele tem do tratamento. Então é bem complexo assim. Com o tempo, com os anos de trabalho, a gente acaba criando aí algumas ferramentas e facilitando aí a comunicação com cada perfil de paciente que a gente atende, desde a criança, mas não só criança, o paciente adulto,
idoso. Aproveitando essa fala sua, dessa parte psicológica e também dos 95% serem pacientes oncológicos, como que é aplicada a humanização quando a gente pensa também nas preocupações, em cada caso oncológico e nas suas necessidades? Então, como eu falei, é importante a gente entender, né, qual que é o perfil daquele paciente que a gente vai atender, né? Então, na radioterapia, a gente tem diferentes tipos de casos, né? Tem aquele paciente que ele está num estágio que a gente fala que é mais paliativo, então, com certeza, esses pacientes já estão com o estado emocional um pouco mais abalado, né? Tem aqueles pacientes que chegam um pouco mais confiantes ao tratamento, então, já passou pelas etapas. Lembrando que a radioterapia é uma das etapas, né, do tratamento oncológico. Esse paciente, quando ele chega para a gente na radioterapia, ele já passou aí pela cirurgia, quimioterapia, então ele está realmente emocionalmente abalado. E aí a gente tenta usar esse lado humanizado para quê? Né? A gente fala humanização, mas humanização nada mais é que você tratar o outro como humano, pô. Não é? Parece uma palavra extraordinária, mas é realmente olhar para o outro como ser humano e como que ele deve ser tratado. Não é como eu acho que ele deve ser tratado, é o jeito que ele deve ser tratado. Então a humanização entra nesse contexto. A gente precisa conhecer o paciente, ver as dificuldades que ele tem, além do tratamento de radioterapia, né? O lado psicológico, o lado social também, né? Que eu trabalho, a gente falou aqui, eu trabalho no hospital público, então às vezes parece que não, mas o paciente tem também problema social. Parece que não, mas transporte para ir para lá, tem gasto, alimentação. Então a gente olha o paciente como um todo e não como Mais um. mais um. Vamos dividir em duas partes aqui, viu? Pode ser? Eu vou pensar no seu caso. Vamos ter um olhar agora do paciente, né? Professor, imagina aquele paciente que está chegando até vocês, né? Qual deve ser o olhar? O que passa na cabeça dele? Como é que ele reage lá na primeira... O cara tem aquela notícia, como é que ele reage com vocês, né? Vamos ter esse olhar, por exemplo, paciente. Como é que é feito isso lá? O que mais chega para vocês? Olha, o cara vem assim. Porque a gente sabe que tem. Eu sei que essa pergunta ela é muito abrangente, né? Tem pessoas que devem levarem numa boa, tem outras que já vê aquilo como uma desgraça, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que chega esse paciente até vocês. Olha, eu vou te dizer que são perfis muito variados, né? Igual eu falei, tem paciente que chega realmente sabendo, né, o que ele vai fazer na radioterapia, que a radioterapia é mais uma etapa do seu tratamento. Então, às vezes, ele está confiante, ele sabe o que vai acontecer, o paciente está bem informado. Mas tem aqueles pacientes que eles não têm tanta informação, né? E aí que eu acho que é fundamental o nosso papel. O paciente que não tem informação, ele está mais ansioso, ele está com mais medo, ele tem medo da máquina, ele tem medo do que vai acontecer. Então, a gente, como profissional, a gente tem que ter esse cuidado de explicar para o paciente tudo o que vai acontecer com ele, antes de você fazer. Por exemplo, você vai colocar ele numa sala gelada, pedir para ele tirar roupa, fala para ele antes. Eu não posso botar um paciente numa sala gelada e falar automático. Quer dizer, já está assustado, entrou numa sala, não falei nada com isso, eu dei bom dia. Vai entrar na sala, olha, a sala está gelada aqui, eu tenho que tirar roupa, não estou nem olhando para ele. Então não, poxa, você vai chamar o paciente, explica, ó, sei lá, seu João, a gente vai entrar numa sala, a sala é gelada, só que lá dentro eu vou precisar que o senhor tire a blusa assim que possível, que eu conseguir posicionar o senhor, eu vou cobrir, tem um lençolzinho e tal. Então é legal a gente informar o paciente tudo que vai ser feito com ele, para que ele se sinta mais seguro e tenha entendimento do que vai acontecer para diminuir aí a ansiedade dele, o medo do tratamento. Então acho que tudo isso é importante. E aí cada paciente vai ter né, um jeitinho da gente conversar. Né? O paciente idoso a gente fala de uma forma mais simples, o paciente que entende melhor a gente tenta passar até umas informações mais técnicas do tratamento. Paciente criança a gente brinca. Não tem outra ferramenta. É brincar mesmo com ele e tentar usar o lado lúdico, né? E tem algum fato curioso, né? De algum paciente que chegou nervoso e você pode compartilhar conosco? Olha, tem muitos. Eu trabalho com radioterapia já tem 15 anos, então, para mim, cada Tem paciente... história para contar, velho. Tem história para contar. Para mim, cada paciente, ele é especial. Ele tem aquele cuidado. Lógico que tem alguns fatos, né? Principalmente mais voltado para criança, que a gente queria essa ligação muito forte, né? Com o paciente pediátrico. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma paciente de mama, por exemplo. O câncer de mama, que é um câncer comum, é um dos, né, onde tem a maior incidência no Brasil e no mundo. E aí tem uma paciente que ela é casada, né, teve lá o seu diagnóstico lá atrás, teve que fazer a sua mastectomia, retirou a mama total. Para a mulher isso assim, é muito pesado, né, fazer a retirada da mama toda.
E aí, depois da cirurgia, ela tá indo para casa e nem o marido dela tá vendo ela, né? Ela não tá nem se despindo na frente do marido. Só que quando chegar para tratar, ela vai precisar se despir. E aí, como que a gente vai, né? Igual eu acabei de dar um exemplo. Como é que eu vou falar para essa paciente do nada, olha, entra aqui, tira a roupa. Então, poxa, então o que que acontece? Primeiro, tá? Eu, Robson, profissional Robson. Então eu vou lá, eu preciso de pelo menos uns 10 minutinhos para me explicar tudo para essa paciente que vai acontecer. Perfeito. Porque eu acho que é um cuidado a mais, isso é um dos casos, né? Um exemplo, mas eu acho que isso faz toda a diferença. A paciente vai se sentir mais segura, ela vai olhar para você de uma forma diferente, porque ela tá vendo que você tá tendo um cuidado de explicar para ela, um cuidado na hora de informar ela tudo que vai acontecer. Eu acho que isso é o básico. Você comentou também que você trabalha em um hospital público, onde as pessoas provavelmente precisam de um acolhimento maior do que Sim. qualquer outro lugar, independente do motivo. E como que a equipe, de forma geral, ela cria esse ambiente acolhedor? Tem treinamentos? É uma coisa de rotina? Como faz para criar esse Na verdade, a ambiente? gente trabalha, assim, quando eu falo que é um hospital público, é um hospital público, mas ele é o maior hospital público do Brasil. Então, seria injusto falar que todos os serviços públicos é igual ao Hospital das Clínicas, que não é. Lá a gente tem uma estrutura e um suporte muito bom para poder conseguir oferecer para o paciente tudo que ele precisa. Então, a gente tem equipe de assistência social, a gente tem equipe de enfermagem. Esse paciente, a gente consegue identificar que ele está com algum problema com relação ao meio de transporte. Ah, ele não está indo tratar porque ele está sem o bilhete. A gente sabe que o paciente oncológico ele tem direito a um bilhete gratuito para ele poder fazer o seu tratamento e usar durante o tratamento todo. Então, o que a gente faz? A gente consegue encaminhar esse paciente para assistência social, vai orientar tudo sobre os direitos que ele tem, o que ele pode fazer. Ah, esse paciente precisa de vir de outra cidade para cá. Então, a assistente social também consegue entrar em contato com o transporte da prefeitura para levar esse paciente. Ah, o paciente chega lá, ele não toma café, ele não tem dinheiro para tomar café, não tem dinheiro para almoçar. A gente tem também um posto de enfermagem, a gente recebe a alimentação que consegue oferecer para esses pacientes. Então, parece pouco, mas é muito, né? Não é todo hospital que tem essa estrutura, essa condição de proporcionar, acho que é o mínimo, né? Acho que todo hospital deveria ter isso disponível para os pacientes. Mas além disso, igual você perguntou, esse lado humanizado, ele é bem intrínseco à equipe. Então a gente sempre tenta se mobilizar de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Ah, tem, sei lá, um paciente que está fazendo aniversário nesse dia. Amanhã ele vai fazer aniversário. Aí vamos fazer o seguinte, vamos cada um dar R$ 5, comprar um bolo e cantar parabéns para ele na hora do tratamento? Vamos. Então é assim que as coisas funcionam, lógico. É um hospital público, não dá. Às vezes não dá nem tempo de você fazer uma solicitação para poder chegar, então é mais fácil você pegar ali 5, 10 reais de cada um, compra lá um bolinho, canta parabéns, tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Muitos pacientes oncológicos têm aí um abandono da família, né? Muitas mulheres que passam por essa etapa de mastectomia, você vai ver o marido abandonou durante o tratamento, paciente masculino da mesma forma, câncer de próstata, foi ver, a mulher largou. Então, esse acolhimento que a gente faz é para o paciente se sentir acolhido mesmo, para ele não se sentir sozinho ali. Então, eu acho que o profissional tem que ter essa visão ampla do que está fazendo, né? Não, lógico, se preocupar com a parte técnica, que é importante, Sim. mas esse lado humanizado nosso tem que ser muito, muito aflorado. Agora vamos deixar o nosso entrevistado assim. Tô brincando, professor. Agora a gente, né, como a gente falou da visão do paciente, agora eu quero a tua visão como profissional, né? Sabia, Vel, que quase eu trabalhei na radioterapia? Eu fiquei sabendo, mas um pouco por cima. É isso, eu não vou falar o ano, não. Eu não vou me condenar. Alguns anos A atrás. gente já sabe que você é idosinho, vai. Idosinho. A gente já tá. Então, alguns lá no começo, lá quando eu estava definindo, né, na faculdade, faltava acho que 2 anos para acabar a faculdade, e aí eu tinha que escolher para que área eu ia. E eu fui visitar lá no HC, né? E, rapaz do céu, eu comecei a olhar aquele ambiente ali, né? Aí teve uma física médica que me atendeu, que me animou pra caramba pra ser físico médico. Por isso que eu tô aqui agora. Animou demais. Animou demais. Então eu queria, né, o que para o profissional trabalhar, né, como técnico em radioterapia, mas usando essa tua visão, professor, que para mim é muito importante a questão da humanização, né?
Quais as características? Tem que ter um treinamento, alguma coisa? O que que você aconselharia para esse pessoal que está chegando agora, que quer se formar, que está se formando agora, né? Uhum. Qual que é essa visão tua em relação a essa humanização? Olha, eu vou te falar que no começo da profissão eu era muito preocupado com a parte técnica, e que a gente fica muito preocupado, né, de estar atualizado, de saber toda a parte operacional, toda a parte de planejamento da radioterapia, porque diferente do diagnóstico por imagem, não que lá a gente pode errar um exame, mas se você errar o exame, o paciente vai tomar uma dose pequena de radiação, você pode fazer um novo exame. Na radioterapia a gente não pode errar, né? A gente sabe que aquela dose que eu estou dando no paciente é muito alta, então isso causa toda uma ansiedade, uma preocupação dos profissionais em se preocupar com o que está fazendo, com a máquina, com o planejamento. E no começo, toda essa ânsia te deixa meio que no escuro com relação ao paciente. Então você se preocupa tanto com a máquina, com tudo, e você deixa um pouquinho de olhar para aquele paciente que está ali. Lógico que com os anos isso vai despertando, né? Você começa a entender que você está ali para operar a máquina, mas você está cuidando de pessoas. Então, o olhar para o paciente, ele começa a se moldar com o passar dos anos. É lógico que se eu puder preparar os alunos antes, né? Eu sou professor também de pós-graduação em radioterapia, e é um lado que eu puxo muito, né? Eu tenho 2 aulas só para falar disso, de humanização, o lado do paciente, os medos, dificuldades, todo esse lado que eu entendo que é super importante o aluno desde o início já começar a enxergar diferente de mim. Então eu praticamente me dou como exemplo. Eu falo, lá atrás eu operava máquina. Hoje eu cuido de pessoas. Então é diferente. Então, Não, de verdade, não merece a nossa sala de palmas, de verdade. Uau! Uau! Não. Expandiu a consciência agora, professor. É que eu acho, viu? Eu acho que é fundamental. É um tema que não é tão abordado, então eu defendo, né, onde eu tô falando de humanização. O professor vai lá falar para mim como é que funciona o aparelho. Você vai ter certeza que no meio da aula eu vou falar, olha, essa máquina aqui cuida de pessoa, a gente opera. Então eu sempre tento puxar o olhar dos alunos para não se preocupar só com a parte tecnológica, né, da parte técnica, mas sim quem que eu vou cuidar. Para mim, que é um paciente que ele precisa e merece o melhor tratamento do mundo, com o melhor cuidado, porque ele está lidando com uma doença altamente complexa, né? Isso faz sentido, viu? O cara já tá todo lascado. Então já vem de, nem o professor falou, vem de processos. O cara não chega hoje e vou fazer radioterapia. Já passou por exames. Já teve um comunicado que ele tá com câncer. Então, nesse ponto já... Cara, teve uma vez que eu fui fazer um exame, o doutor falou que eu tava com câncer no pé. Meu, eu saí... Sem brincadeira nenhuma. Eu saí de lá assim, ó. A primeira coisa que eu pensei, eu não vou jogar mais bola com meus filhos. Isso uns 10, 15 anos atrás. Cara, e olha que não era nem diagnóstico pra isso, tá? Mas o cara me chegou já me deu essa notícia. Então eu imagino que realmente receba essa notícia. Então, o cara já não tá legal. Se a gente não tiver esse olhar humano, Sim. cara, eu acredito muito, professor, naquela questão assim, sabe, do pensamento positivo, da uma vibração bacana, de mostrar que ele pode sair dessa, que ele consegue sair dessa. E eu não vejo um outro caminho senão a humanização. Eu não vejo. Não dá. Eu vou aproveitar seu comentário para já fazer minha pergunta. Eu tenho minhas dúvidas aqui já. Essas dúvidas? Minhas dúvidas. Como o Vlad falou e você falou anteriormente também, a pessoa já vem de um processo de informações que não foram boas para ela, provavelmente para ter sido encaminhada para radioterapia depois. E ela já chega, eu pelo menos chegaria com todas as pedras dentro da cara da pessoa. Eu chegaria assim, acho que não brava, mas meio que decepcionada e chateada e desapontada, essas coisas. Acho que passa tudo na cabeça, né? Acho que passa tudo, né? deve passar uma raiva também, né? E provavelmente o jeito da pessoa lidar com você no começo, acho que já aconteceu isso muitas vezes com você, é de ser uma pessoa difícil. Mas provavelmente com a humanização acaba mudando até o final do tratamento. Isso acontece realmente com bastante frequência, a pessoa chega lá, tacando pedra, e aí o jeito que você trata, a empatia, a equipe toda treinada para isso, essa pessoa vai mudando ao final e vai tendo um tratamento mais tranquilo? Vai. É incrível falar isso, mas vai. A gente tem os pacientes que eles chegam de uma forma mais... como é que eu vou dizer? Eles estão realmente, igual você falou, bravo. Né? Eles não queriam estar ali, eles não queriam estar passando por aquilo ali.
Eles não querem nem conversar, algum deles. Começa, a gente tenta, né, conversar. Porque a conversa na radioterapia é fundamental, né, pra gente entender, né, se comunicar com o paciente. E muitos deles começam, né? Então, o primeiro dia fala pouco, o segundo fala menos ainda, o terceiro menos ainda. Mas não que a gente desiste. Todo dia a gente vai com a mesma gentileza, perguntando, né, fazendo alguns comentários do dia a dia mesmo para deixar ele mais tranquilo, tentar conhecer melhor esse paciente, né? Não sendo invasivo. Também a gente tem que respeitar, né, os nossos limites e os limites do paciente ali, né? Sim. Tentando aí trabalhar com ética. Mas é incrível. A parte boa é que eu tenho tempo. Então ele não vai ficar comigo só uma semana, vai ficar umas 3, 4 semanas. E é incrível como essa mudança acontece no decorrer do tratamento. Então aquele paciente que chegou o primeiro dia uma cara amarrada, no último dia ele chora. Ele chora, ele te abraça. Então, isso é impagável, né? Você conseguiu mudar a experiência que o paciente iria ter, né? Se eu não tivesse feito nada, a experiência dele ia ser péssima. Pô. Além de Sim. fazer o tratamento, ele ia ficar lá, sei lá, 30 dias com a cara fechada, eu ia ficar bravo com ele. Ah, esse paciente eu não gosto de tratar porque ele é bravo. Não, poxa. Então, a gente tem que entender esse lado dele, que cada paciente está enfrentando a doença e está num estágio, né? Mas é incrível como a gente consegue dar essa virada de chave. E você tem pacientes que hoje se tornaram colegas seus, amigos? Olha, uma coisa que eu tento fazer, vai parecer meio, pô, como assim, ser humanizado e não pegar contato do paciente? Mas eu tento não pegar tanto contato do paciente, fora da radioterapia, até, querendo ou não, para mim me proteger também. Sim. Porque, querendo ou não, a gente se envolve muito com o paciente. E não é só ele que também pode ficar, né, que ele tá abalado, mas a gente convive com a doença todos os dias, criança. Então eu tento não pegar o contato extra hospital, até para mim também, infelizmente a gente sabe, tem alguns pacientes que eles vão ter um prognóstico ruim, certo? Mas eu prefiro deixar na minha memória o tempo que ele passou comigo na radioterapia, eu entreguei o melhor para ele. Então assim, dali para frente é os médicos que vão cuidar, e aí para quem acredita, Deus. Então eu deixo dali para frente para ele seguir a jornada dele. Para mim, o meu trabalho ali parou. Eu tento ficar com uma memória boa. Ofereci, entreguei o meu melhor para aquele paciente naquele momento que ele precisava. Então, mas lógico, acontece, eles me acham lá no Instagram e às vezes chama para bater papo, né, para perguntar algumas coisas e aí a gente tem o contato. Mas pedir contato é uma coisa que eu preservo, tanto o paciente quanto eu mesmo, para a gente também ficar com o nosso psicológico bem. Eu tenho que estar bem para cuidar do outro. Se eu não estiver bem Sim. psicologicamente, eu não consigo oferecer o melhor. Então, Vou fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, relação à família, né? Então vamos lá, o paciente vai lá, né, está fazendo tratamento do câncer. Como que é a abordagem em relação à família? Porque para mim eu acho tão importante isso, nós estamos falando de humanização, e por incrível que pareça ainda, Vel, ainda é um assunto que ainda tem muito preconceito. As pessoas que fazem esse tratamento, né, têm as suas consequências, né? Mas a impressão que a gente tem é que a gente tem medo de encostar em quem faz o tratamento de câncer, porque acha ainda que vai pegar algum tipo de doença. Eu falo que é mais para proteção do outro, e não nossa, né? Então, juntando essas duas perguntas, professor, em relação à família, né? Como que eu devo proceder? Quais os meus cuidados, a sua orientação? E em relação a esse preconceito que algumas pessoas têm em relação a paciente do câncer, né? Como que essa visão humanística consegue contemplar esses dois lados? então lá no hospital a gente tem um protocolo que é bem bacana, que o paciente, antes de começar o tratamento de radioterapia, ele é convidado a participar de um grupo acolhida, e quem cuida é a assistente social. A assistente social, ela organiza de convidar um médico, um físico médico, um tecnólogo, uma enfermeira. Então, ela reúne esses pacientes que vão iniciar o tratamento, e cada profissional explica um pouquinho das etapas e explica toda essa parte que envolve as dúvidas, né, que o paciente tem com relação ao câncer, com relação ao tratamento, com relação aos profissionais que vai fazer o atendimento, o acolhimento ali. Então a gente prepara o paciente para o tratamento e deixa esse espaço aberto para realmente ele tirar dúvidas. Então isso tudo é esclarecido antes do paciente começar o tratamento, né? Os cuidados que ele tem que ter, as reações que vão acontecer. A gente explica que o aparelho ele não usa uma fonte radioativa, e sim é uma radiação produzida que só acontece naquele momento do tratamento e depois o paciente não fica, né, radioativo, igual tem muitos pacientes que perguntam isso. Ah, mas ele pode fazer tudo normal? Pode. Então a gente tenta deixar
a família bem segura com relação aos cuidados que esse paciente vai precisar ter em casa, e o paciente também seguro para saber o que vai acontecer com ele, porque é uma dúvida muito comum, né? Ele saber se, mas depois eu posso comer, sabe? Umas coisas bem simples, mas que pro paciente é tudo. Se você não Sim. explicar para ele, ele vai lá querer estar todo dia para Sim. ficar sem comer, vai ficar com medo de se alimentar. E não, pelo contrário, ele precisa, né? Alguns tratamentos específicos precisa, né, de jejum, mas basicamente quase todos não. É importante que o paciente se alimente para poder ficar bem, né? Como a gente não tem comercial, né? Assim, voltamos. Você leu minha mente. Voltamos daqui a pouco no nosso programa, não. Quando a gente não tem comercial, não tem patrocinador ainda, a não ser essa maravilhosa faculdade, né? Não. Fala isso, interage com o nosso público lá de casa, vê se, né, eles estão gostando. Esse negócio que você faz que é muito bom, pede sugestões de programas, aquela coisa. Vai, Meu interage, momento, vai lá. Seu momento, você consagra. Bom, eu tenho certeza que vocês estão adorando, porque tem eu aqui, o Vlad tá em companhia, e a gente tem o professor também, que... Tchau, Vlad! Então não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, igual o nosso queridíssimo aqui, Dozinho, falou. Quais programas vocês querem, sugestões, tudo que vocês acharem que dê pra ser comentado. Se tá curtindo, né, esse podcast. Sim, com certeza. Faz pergunta pra gente que a gente gosta de responder, né, professor? A gente Sim, gosta de responder sim. pergunta. E não esqueça de ativar o sininho. E Principalmente. seguir a gente nas redes sociais. É isso aí. E falar em rede social, aonde a gente encontra o professor? Nosso Instagram é Técnicos Radioterapia. Esse é o Instagram que a gente montou profissionalmente. Então é um Instagram que fala somente de radioterapia, mas então por lá a gente compartilha conteúdo sobre radioterapia e também sobre o nosso projeto de humanização em pediatria. Nosso Instagram da FAMESPcast vai estar na descrição, assim como do professor também vai estar. Professor, chuta que número de podcast nós já estamos já? Chutar? Olha, eu sou número. ruim de chute, meu. Vamos lá. 100. A gente vai chegar lá. A gente chega. Esse é o 29. 29? É. Tá bom, ótimo. Caminhando pro 30 e 30. Sabe que vai ser qual o tema? O que tá chegando próximo de quem? Você vai adorar esse podcast. Dia dos namorados, aproveitando a deixa do comercial nosso, né? O nosso próximo programa vai ser em relação com a Alessandra Limeira, uma profissional sensacional que vai falar sobre relacionamento. Ixi, tô lascada. Nosso momento merchan do podcast. Voltamos à nossa programação normal agora. Obrigado. Bem, agora é com você, continue. É sua vez agora? Eu já perguntei. Não. Voltando à humanização, professor. Vamos lá. Então a gente sabe, né, que, ok, né, quando você fala de adulto, né, mas eu acho que tem um desafio que é muito grande, mas muito grande quando se fala de criança. Eu acho até a parte de sensibilização. Eu fico muito, de verdade, eu fico emocionado quando vejo aquelas criancinhas, dá uma dó, né? Eu sei que nem sei se a gente pode usar esse termo dó, né? Mas É realmente triste. é triste. Fica sensibilizado. Isso, A gente palavra fica correta. muito sensibilizado. Quando é criança, a gente sabe que mexe bastante com o nosso emocional aí, né? Cuidar de criança é difícil, que é um inocente, né? Então você sabe que vai passar por uma etapa dura, que pro adulto já é muito difícil, imagina uma criança. Então, E minha pergunta vai exatamente essa, professor. Como que é feita essa humanização com as crianças? Então, o cuidado, esse cuidado que eu passei, ele é de uma forma geral. Então, todo esse cuidado, né, que a gente tem na hora de se comunicar, de conversar com a criança, a gente tenta se adequar à linguagem deles, né? Então, o que a criança gosta de brincar? Então, a gente conversa brincando, a gente costuma ir muito, quando a gente sabe previamente que você vai ter criança na agenda ou não, né? Então, a gente tenta ir com camisa de super-heróis, para a gente trabalhar com o avental aberto. A gente tem algumas máscaras no setor que a gente usa. Tem alguns doces que a gente deixa guardado, escondido, para poder distribuir quando a mãe permite. Mas a gente sabe que uma das grandes dificuldades que a gente tinha, né, a grande maioria dos serviços tem, é quando a criança precisa usar uma máscara, né? Tratamentos que envolvem região de crânio e região de pescoço, o paciente tem que usar uma máscara de mobilização. É uma máscara que realmente pressiona esse paciente, o nome já fala, máscara para imobilizar. O paciente não consegue se movimentar com o uso dela. Então, para a criança é muito mais difícil, para o adulto já é.
mas para a criança é muito mais difícil a utilização dessa máscara. De uma forma geral, a grande maioria das crianças precisavam passar por anestesia. Lembra que eu falei? Se fosse um dia só, ok, pô. Agora, 30 dias, você fazer a criança chegar no hospital em jejum e todo dia passar pela anestesia. A anestesia, ela tem algumas reações que causam na criança irritabilidade. Por exemplo, o paciente também fica gripado, ele já não vai poder fazer o tratamento. Então, tem toda uma complexidade que envolve o procedimento com anestesia. Então, a gente criou lá no ano de 2018 um projeto de personalização de máscara. Então, essa máscara, eu não tenho nenhum modelo aqui, da próxima vez eu vou trazer para é uma máscara termoplástica, então ela é toda branca. Então, a ideia qual que foi? Poxa, vamos fazer a máscara dessa criança, conversar com ela, explicar, né, tudo que vai acontecer e vamos ver qual que é o personagem favorito dela. E aí, com essa conversa com a criança, com a mãe, a gente começa a criar aí uma conexão, né? Estabelecer uma conexão, conhecer um pouquinho mais do que essa paciente, que esse paciente pediátrico gosta. E a nossa ideia foi personalizar essa máscara. No começo começou com uma tinta guache, né? Trouxe a ideia, compartilhei com a chefia, todo mundo me deu ok para iniciar esse projeto. E aí foi assim, não sabia pintar nada, tá? Foi para mim um desafio enorme, enorme, enorme. Então a criança, ela quero Homem-Aranha. Pô, beleza, deixa eu ver como é que eu vou criar esse personagem. Pegava a tinta guache, treinava, pá. Então ficou legal, ficou parecido. Ok. Então, no primeiro dia do tratamento, ele não tem mais uma máscara, ele tem um super-herói agora. Olha que Então, bacana. a nossa ideia é transformar ele realmente no que ele vai precisar ser, e ele vai ser um herói, que ele vai passar por aquela etapa e vai sair vencedor. Então, a gente tenta entrar nesse mundo deles, de favorecer, então as crianças acabaram aceitando melhor o tratamento. A máscara aperta? Aperta. Poxa, mas não é uma máscara com... É o Homem-Aranha, pô. Né? Não é uma máscara, é o Capitão América. Agora você vai deitar aqui na mesa e você vai ser o Capitão América. Então a nossa ideia foi realmente entrar nesse mundo deles, fazer com que eles aceitassem o tratamento sem a necessidade de usar anestesia. Então a gente conseguiu, né, tem um número bem expressivo de pacientes que a gente conseguiu tirar da anestesia. É um trabalho em conjunto, por exemplo, eu trabalho na primeira etapa, que é de fazer toda a parte da tomografia de simulação, então eu já crio, né, essa máscara, já crio esse mundo lúdico, inicio o trabalho e deixo a máscara pronta. Lá na máquina, quem vai atender ele? Meu colega, meu técnico lá que trabalha também comigo. Meu colega de trabalho. Eu falo, olha, vai começar uma criança, a máscara dele tá aqui, pintada, então eu fiz minha parte, agora continua. Pô. Então a gente trabalha em equipe mesmo. Então todo mundo fala a mesma língua e tenta fazer com que esse trabalho lúdico, né, humanizado, ele se inicie desde o primeiro dia que o paciente chegou no hospital até o último dia da alta desse paciente. Então a gente começou com uma máscara e aí com a divulgação da rede social, foi aí que eu criei a rede social nesse ano, eu não tinha rede social nenhuma, porque eu me vi obrigado a compartilhar isso. Era uma ferramenta que estava dando muito certo, né? Então eu achava injusto só os pacientes do HC ter esse trabalho. Então a minha ideia foi compartilhar nas redes sociais para que todos, né, os serviços, os colegas tivessem acesso a esse conteúdo, que eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdo sobre esse assunto. Então a minha ideia foi compartilhar. Em contrapartida, a gente ganhou uma proporção grande aí, então teve muitas organizações não governamentais, ONGs, né, que a gente fala, que começou a mandar mensagem para mim perguntando como que podia ajudar. Eu falei, pô, é aqui mesmo, pode vir. Ajuda é sempre bem-vinda. E o professor é famoso, viu? É? É. Onde que o senhor mesmo deu entrevista aí? Para quais emissoras? Isso, a gente fez uma reportagem para o SBT, a gente teve uma reportagem para Globo, para Band. Recentemente teve um passeio agora que foi feito pelo hospital, que a gente conseguiu fazer um passeio de trem, levando todas as crianças que passaram Legal. pelo setor. Caramba, que E aí tava lá também, legal. teve SBT, Bandeirantes, e aí foi o hospital convidou todos os colaboradores da radioterapia, junto com todos os pacientes e familiares pediátricos, né? Então foi um trem fechado para o hospital, foi até da Luz, até Paranapiacaba. Teve lá um chefe de cozinha que cozinhou para eles, então foi uma coisa extraordinária, né? Então a gente tem alcançado coisas que a gente nem imaginava que ia chegar por conta de um trabalho que começou pequeno, mas alcançou muitos corações. Quando a gente alcança corações, a gente consegue ter em contrapartida outras coisas. Então a gente começou com uma pintura de máscara, a gente tem fantasias, a gente tem brinquedos que a própria instituição, a FAMESP aqui, fez a arrecadação de mais de 1.000 brinquedos a gente ganhou aqui da FAMESP nessa parceria. Então os brinquedos, para que a gente usa? A gente entrega um brinquedo para o paciente no primeiro dia, a gente entrega para o paciente no dia da alta, né? A máscara pintada, o brinquedo, a gente tem uma fantasia daquele herói que ele escolheu, que a gente também entrega no último dia.
E quando a quantidade de brinquedos é muito grande, como foi, né, que a gente conseguiu aqui com a FAMESP, a gente consegue fazer Dia das Crianças, Natal, e aí não fica restrito só à radioterapia. A gente roda o hospital. Então a gente vai para outros setores, onde tem criança em tratamento, e a gente se veste de super-herói e vai distribuir os brinquedos aí dentro do instituto, que é muito grande o complexo. Então, quando a gente tem bons parceiros, como a FAMESP, a gente consegue alcançar muito mais longe ainda, né? Então, é muito bacana essa parceria aí. E a gente comentou anteriormente sobre o abandono é, dos pacientes oncológicos, que a mulher sofre, que o homem sofre. Nessa parte da pediatria, como que é o acolhimento da família? Você percebe uma diferença? Ou também tem casos de abandono de algum lado, algum parente que não acompanha e que a criança está ali naquele momento, não sozinha, porque ela não vai sozinha. Uhum. Mas você consegue ver isso também ou é diferente? Não, na verdade, o que a gente percebe é que existem, por trás dos super-heróis, que a gente transforma eles, existem super pais e super mães. Que eles literalmente eles abandonam a vida para poder cuidar do filho. E aí é isso que eu falo, que esse tratamento tem que ser de uma forma completa, né? A gente cuida da criança, mas também se preocupa com a mãe, com o pai que está ali. Muitas vezes eles vêm até de outros estados, ficam aqui em casa de apoio, próximo ao hospital, justamente somente para fazer o tratamento do filho. Então eles literalmente abandonam a vida. Normalmente quem está acompanhando é mãe, né? Então a grande maioria dos casos é a mãe que fica do lado, que o pai acaba continuando, né, o trabalho para poder prover o sustento da família aí, mas é a mãe que passa o dia com essa criança, então eu enxergo os familiares como super-heróis, pô, porque não é fácil, acho que dói muito mais você ver um filho, né, para quem tem filho, que é o meu caso, acho que dói muito mais, né, você ver o seu filho naquela situação, e aí as mães tiram forças que a gente fica abismado, assim, com a força que elas passam para a criança, e às vezes a criança também consegue fortalecer a mãe ao mesmo tempo, então a gente presencia coisas na radioterapia, momentos que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Então, a gente ensina os pacientes o tratamento e eles ensinam a gente como valorizar pequenas coisas do dia a dia. Então, é uma troca mesmo. Em caso de pacientes pediátricos, a família recebe suporte também em questão alimentação, transporte? Sim, a gente tem todo esse cuidado aí, né? A gente tem a equipe de assistente social que consegue orientar e passar todas as informações para o paciente e para os familiares, né? Até direcionamentos para casa de apoio, por exemplo. Ah, o paciente vai vir de outro estado e não tem onde ficar aqui em São Paulo, não tem como, né? O tratamento do SUS, o SUS não tem esse cuidado, né? Se o paciente particular, ele paga o hotel e fica aqui em São Paulo, no hotel perto do hospital, e faz o tratamento. Agora, o paciente do SUS, não. Então, a assistente social também cuida, né, dessas vagas que tem, essas casas de apoio, que acolhem esses pacientes oncológicos, pediátricos, que são próximos do hospital. Então, facilita aí o percurso, né, das famílias até o hospital. A gente sabe quando a gente vai fazer um exame de raio-x, tem aqueles aventais de chumbo que o acompanhante ele pode usar e que está protegido da radiação. E como é que é feito isso, por exemplo, na radioterapia com as crianças, né? Elas têm que entrar sozinha, elas entram acompanhados, o acompanhante usa algum tipo de proteção. Como é que é feito no setor de radioterapia? Então, todos os pacientes, eles entram junto com os pais, né? Normalmente, eles entram com um carrinho elétrico, que a gente tem um carrinho elétrico. Carrinho elétrico? Então eles entram dirigindo um carrinho elétrico. A gente também ganhou de doação. Então a nossa ideia lá é Que da hora! deixar o O ambiente cara já chega completamente- pilotando, ela adora isso aí, que adora Fórmula 1. Falou de carro, ela tá saindo. Cara, comigo. Então, o carrinho elétrico é mais uma das ferramentas que a gente tem. Lá. A gente também ganhou um videogame, que a gente tem uma salinha que coloca. A gente tem hoje uma sala de humanização para poder oferecer para o paciente tudo que pode facilitar ali o dia a dia e a passagem dele conosco na radioterapia. O carrinho elétrico é um, então a gente tem esse carrinho, a gente tenta ir com o carrinho até a recepção, o próprio técnico, né, vai dirigindo, aí se a criança é um pouquinho maior, ela mesma vai dirigindo o carrinho, e o percurso da recepção até a sala de tratamento, ela faz com o carro. Aí nesse momento a minha mãe vem acompanhando, o pai, fica na sala até o momento da gente posicionar esse paciente, localizar, deixar ele bonitinho, quietinho na mesa, e aí os pais saem conosco da sala, não pode ficar acompanhante. Uma grande diferença também do diagnóstico por imagem é esse, né? Lá no raio-x, na tomografia, pode ficar acompanhante com o avental, que o avental barra a dose de radiação. Na radioterapia não, é uma dose muito alta, então não é permitido, né, nenhum tipo de acompanhante na sala.
mas os pais saem conosco, eles ficam no comando do acelerador com a gente, e a gente tem câmeras, né? Então ele passa o tempo todo observando o filho ali, posicionado. A gente tem também sistema de áudio, consegue ouvir. Se a criança de repente sentir alguma coisa, a gente sempre combina com ele, ó, levanta a mãozinha que o tio entra, ou então qualquer coisa fala que o tio tá escutando. Então ele nunca se sente sozinho. Isso é importante você também deixar bem claro para ele que mesmo a hora que a gente sair da sala, a gente está observando ele por câmeras, a mãe dele tá ali do lado. Então acontece nos primeiros dias a gente tem que parar o tratamento e entrar e falar, ó, tamo aqui. Pode ficar tranquilo que é mais 5 minutinhos já termina. Então, com o passar dos dias, ele se sente mais seguro e aí o tratamento flui muito bem. A gente sabe que cada caso é cada Cada caso é um caso. caso. Cada é um caso. Qual que é o tempo médio que uma criança fica dentro da sala de radioterapia? Tempo médio, mais ou menos assim. Uhum. Então, em média, uns 12 minutos. É o que a gente tem até na agenda para tratamento. Então, a gente tem uma agenda de atendimento e cada paciente tem 12 minutos para fazer o tratamento. E normalmente esses 12 minutos é suficiente para poder fazer tudo isso. Né? Você fala, pô, Robson, como é que você consegue em 12 minutos posicionar o paciente, tratar o paciente e ainda falar de humanização? Não dá. Não dá. Se você tiver um cuidado, lembrando, não é um dia só, né? Você não vai ficar meia hora entrevistando o familiar, não. Todo dia faz um pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez você vai prestando esse cuidado de uma forma completa. Mas em média 12 minutos sem anestesia. Com anestesia, esse tempo vai para 50 minutos. Então olha a grande vantagem também de Uau. você ter um projeto desse. Quando eu falo hospital público, a demanda é muito grande. Então, se eu coloco 5 crianças com anestesia num equipamento de radioterapia, eu praticamente paro o aparelho, né? Se é 50 minutos cada Sim. criança. Então, olha a quantidade de pacientes, às vezes, que pode estar esperando essa criança terminar porque vai precisar iniciar o tratamento. Então, se eu consigo estabelecer um projeto onde eu consigo favorecer a aceitação da criança ao tratamento, eu reduzo o tempo de tratamento, com isso conseguindo atender uma demanda maior de pacientes. Além de eu também não precisar do médico anestesista no setor, né? Porque aí você não precisa do médico anestesista, não precisa da medicação, acaba economizando para o próprio serviço público. Como o nosso público, né, é um público inteligente, é um público diferenciado, humanizado. Tô gastando verbo agora. Tô gastando verbo. Professor, eu queria que o senhor falasse desse projeto, né, dos brinquedos, para a gente poder fazer uma campanha desde já, não esperar aí, né, nas vésperas, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho especificamente desse projeto, né, para a gente poder arrecadar brinquedo, para quem está em casa aí, está escutando a gente, no ônibus, metrô, avião, espaçonave, Navio, cruzeiro, que né, eu tive, bote, iate, exatamente, né? skate. Skate, né, bicicleta. Falasse um pouquinho desse projeto para a gente poder ajudar, professor. Então, o projeto é basicamente mais ou menos isso que eu passei um pouco. A gente começou com a personalização da máscara, né? O projeto, então, inicial era conseguir personalizar o herói ali numa máscara, mas como a gente conseguiu apoio de boas pessoas com coração bom, então a gente hoje tem a máscara, a gente tem uma sala, igual eu falei, uma sala de humanização onde a gente armazena fantasias, brinquedos, tem um videogame para criança que vai passar um tempo maior no hospital. Para evitar a ansiedade, a gente oferece, tem essa linha de videogame, se você quiser ficar brincando lá até da hora do tratamento, pode, então é liberado para eles. Além disso, a gente também tem as datas, né? Dia da Criança, Natal, Páscoa. Então a gente está sempre fazendo alguma campanha, criando ferramentas para poder arrecadar. A gente sabe que é um hospital público, a gente criou um projeto, mas ele precisa funcionar, né? Não adianta um projeto funcionar um mês. O projeto tem que funcionar sempre. Então, para sustentar esse projeto, a gente conta com apoio e parceria de grandes amigos, a FAMESP é um, que faz uma grande doação, a parceria com a gente, com a parte dos brinquedos, né? Então a gente tem outra ONG que faz a doação das fantasias, a ONG das meninas da Do Amor. Elas doaram uma quantidade bem grande de fantasias. Então, o legal qual que é? A gente entrar na sala com a criança e ela entrar e falar, olha, tio, quero aquele brinquedo, quero essa fantasia, deixar ela escolher mesmo, né? Porque a gente sabe, para umas crianças pode ser mais uma fantasia. Para outras pode ser a única, a primeira, aquela que ela nunca teve, né? Então a gente atende um público ali SUS. Então, a gente sabe, de repente um carrinho elétrico para criança que vai todo final de semana no shopping é normal. Mas tem criança que não vai todo final de semana no shopping, né? Então a nossa ideia é realmente proporcionar para eles um ambiente altamente favorável, pô, onde ele consiga
ir todos os dias e pedir para voltar, que é o que acontece, né? Incrível. Mas o paciente, quando termina, ele fala, mãe, eu quero voltar. Não, mas foi alta, acabou o tratamento. Mas a gente consegue criar esse vínculo tão forte que as crianças, o medo some. Pô. Então o medo some, a ansiedade some, e aí fica o estilo da radioterapia. E pro lado mais feminino, como é feito esse auxílio, esse apoio? Que a gente sabe que as meninas vão passando pela adolescência, e aí tem toda essa parte de autoestima e essa dificuldade também com o tratamento, por tudo que já passou. E como que a gente faz para ajudar? Né? Sempre onde que a gente entrega? Quiser entregar conosco na FAMESP também, a gente arrecada. Tem a FAMESP, ou se quiser me chamar lá pelo Instagram, Técnico de Radioterapia, eu também converso por lá, explico certinho como que funciona a parte de parceria e doações. Lembrando, a gente não pega dinheiro, pelo amor de Deus. São brinquedos. Então a gente faz campanhas. Vai estar chegando a Páscoa. Aí eu organizo, sei lá, olha, num sábado do dia 20 eu vou abrir lá a radioterapia, vou receber os alunos que estão estudando e a participação é a doação de uma caixa de bombom, por exemplo. Um exemplo. Então é uma troca, né? Eu vou trocar, eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento de radioterapia e em troca eu recebo uma caixa de bombom que vai ser muito útil para a gente poder distribuir lá nessa data que é especial para a gente. Todas as datas são especiais, né? O que a gente mais gosta de fazer é a festa com as crianças, com os pacientes. Então a gente tenta sempre criar a ideia, mas também fazer, como é que a gente vai executar isso daqui? Mas a gente não consegue só assim. Então, através de parcerias, de grandes parcerias que a gente tem, a gente consegue fazer com que o projeto seja sustentável, né? Que consiga funcionar muito bem dentro do hospital público. Vel, adivinha? Acabou. Não acredito. Verdade. Acabou. Poxa, a hora passa rápido, né? Quando o papo é bom. Nossa, professor, olha, que gostoso esse bate-papo, né? Eu acho que, como é bom a gente ter profissionais que se preocupam com o lado humano. Né? Isso que não entra nessa cabecinha de girimum aqui, ó. Tudo que a gente faz não é pra gente, meu. Me irrita de verdade isso, porque tudo que a gente faz na nossa vida não é pra gente, é pro outro. E quando eu não tenho, né, essa coisa pro outro, eu acho que eu me perco. Então, quando a gente vê, né, um professor que ele dá ênfase nisso, que trabalha com isso, é tão legal pra gente entrevistar pessoas assim, né, velho? Pô, e eu quero te desejar toda a sorte do mundo para que você consiga aí ter anos e anos e anos sensibilizando, né, profissionais, ajudando as crianças, as mulheres, precisa de tanto carinho, né? Eu acho que quem faz radioterapia precisa de muito amor, né? Muito carinho, olhar, né? E a gente sempre finaliza o nosso programa, professor, perguntando assim, qual é o seu método de sucesso? A gente sabe que sucesso é relativo, né? Mas qual o seu método, professor, para alcançar esse sucesso? Eu acho que é isso que você falou, é você realmente trabalhar para o próximo, né? Você conseguir entregar o seu melhor, mas sabendo que o seu melhor vai beneficiar o outro, né? Então, seria muito egoísmo, né? A gente pensar só na gente. Sim. Seria muito triste você fazer por você só. Então, quando a gente entrega o nosso melhor para o próximo, os resultados são incríveis. Você conseguir tirar um sorriso de uma criança em meio a uma situação totalmente desfavorável é uma coisa que não tem preço, né? É impagável. Né? Então, e é isso que a gente vai plantando uma sementinha, e a ideia é espalhar isso mesmo, espalhar o amor, espalhar esse cuidado ao próximo, espalhar que quem escolhe saúde escolhe cuidar. Então, isso aí que fica de mensagem até para os profissionais, né, que escolhem a área da saúde, entendam que a gente, quando escolhe saúde, está escolhendo cuidar de pessoas. Olha, merece o nosso uau! Viraria, se fosse aquele programa lá de apertar botão e virar a cadeira, eu viraria nesse momento a cadeira para esse professor aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Agora a Bel vai falar aqueles negocinhos de sininho aí, Bel, que eu nunca decoro isso aí. Lembrando, se vocês não fizerem na metade do programa, dá pra fazer agora. Não tem mais tempo pra fazer isso depois. Então, curtir, ativar o sininho, se inscrever, comentar e já seguir a gente nas redes sociais. Professor, muito obrigado, gratidão por você ter estado conosco nessa gravação tão gostosa. E você que está aí nos curtindo, né? Aí de casa, sei lá, de qualquer canto do planeta, qualquer canto do universo. O próximo programa nosso será sobre relacionamento. Essa daqui tá assim ansiosa por esse programa. Nem vou vai falar. Vai dar um jeito na minha vida, né? Gente, a gente fica por aqui até o próximo programa. Professor, Obrigado, tchau.